Ao vivo e a cores, voltamos, hein? Saímos da Irlanda, voltamos para o Espírito Santo com ela, doutora em Educação Física, mestre pela Universidade de São Judas Tadeu, especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento, autora de 2 livros sobre exercício com peso corporal, possui experiência por 18 anos em educação física escolar, ministrando e elaborando aulas e projetos para o ensino fundamental e médio. Eu tenho a honra de conversar aqui por 45 minutos a 1 hora. Espero que ela não passe do tempo igual o senhor Danilo, que vai ter briga em casa. Vai. Com vocês, doutora Roberta Rica. Muito obrigado. Oi, gente! Que legal estar aqui! Tudo bem? Ó, é um tema muito esperado aqui, viu? Jura? A galera fica louca quando fala em criança. E Funcional Kids é a onda do momento, Roberta. O povo quer saber. Estamos todos... Então vamos falar. Ai, que bom estar aqui com vocês. Caio, se eu me empolgar, você, por favor, me corte. Não, mas eu tô aqui, com o telefone na mão já para controlar meu tempo. Eu não. Ai, gente, brincadeira. Brincadeiras eu quero mais é ver o parquinho pegar fogo. Eu sei como as coisas funcionam. E a mulherada atrás se descabelando. Gente, que honra estar aqui com vocês num sabadão desse, falando sobre um tema tão bacana, um tema tão atual e tão importante, né? Eu espero, de verdade, poder passar um pouquinho de conteúdo bacana para vocês começarem a mudar a chavinha da relação do trabalho com criança e adolescente, mas especificamente hoje em criança, que é uma coisa tão importante e tão atual, né? Então, hoje o tema da nossa palestra, nosso encontro, o que vocês quiserem chamar, é Funcional Kids. Para quem não me conhece, o Caio já apresentou aqui uma apresentação muito bonita, não vou nem perder meu tempo em falar. Eu sou professora de Educação Física, acredito como a grande maioria de vocês. Eu brinco que a diferença entre eu e muitos de outros que estão aí me vendo é que eu tenho mais idade e tive um tempinho mais para estudar. Só isso. Porque eu sou aquela professora de educação física raiz, sabe? Que gosta da prática, que gosta de estar lá. Trabalhei por 18 anos com criança e adolescente, né? E, incrivelmente, vendo como hoje em dia está atual este tema, e mais do que atual, e do que dizer que isto é uma moda, que é uma tendência, não. Isso não é uma tendência que vai passar, isso veio para ficar. Vai ficar. Vocês Também podem concordo. ter certeza absoluta, não é, Caio? Eu tenho certeza absoluta disso. Isso veio para ficar, e se você que está aí do outro lado me ouvindo não trabalha, ou não pensou em trabalhar, você está perdendo um excelente mercado de atuação, uma área de atuação que está precisando de profissionais capacitados. Nós temos hoje, Caio, o inverso, nós temos falta de profissionais especializados para atrapalhar. Porque acontece muito, por exemplo, muitos lugares, dependendo da região do Brasil, claro, nós vemos uma oferta muito grande de personal trainer, e aquele que se diz este encontro é tão importante. Já no Funcional Kids, e até, Caio, me atrevo a falar, no Personal Trainer Kids, é o inverso. Nós temos pessoas procurando e faltando profissionais. Então, é algo que vocês precisam rever. Não é mais aquela coisa, gente, de trabalhar com criança. Não trabalho com criança porque não quero trabalhar em escola. Não fiz licenciatura, não trabalho com criança. Isso já passou. Isso já acabou. E o que é o tão famoso, tão conhecido Funcional Kids? Né? Ele é muito voltado como o funcional para adulto, né? Mas trabalhando especificamente com crianças. Então, o que muda do treinamento funcional convencional
é a faixa etária e, claro, os exercícios e as atividades propostas, né? Então, qual é o objetivo? É melhorar as habilidades das atividades normais da vida diária, que essas crianças executam com eficiência e autonomia. Óbvio que quando estamos falando em funcionalidade, estamos pensando na funcionalidade destas crianças, né? Não podemos pensar em funcionalidade de adultos. Então, olha só como é importante uma coisa. Por mais que você entenda e compreenda de treinamento funcional, por mais que você é uma pessoa que já trabalha com muito tempo, o que você precisa se perguntar quando for começar ou se está trabalhando com criança é: eu entendo da modalidade, mas eu entendo desta pessoa com que eu estou trabalhando? Eu entendo do organismo infantil, da fisiologia dessa criança? Porque eu não posso, Caio, que é um dos grandes problemas, pegar aquele treino de adulto, diminuir a intensidade e falar que isso é um Functional Kids, porque isso não é. Não vai longe, né, o que você está falando. Eu vejo aqui as escolinhas de futebol, por exemplo, o tamanho do gol é igual ao do adulto, a bola é igual à do adulto, é uma réplica. A regra é igual no mundo. Exato. E isso está caindo no Functional Kids. Nós não podemos só diminuir a intensidade. Eu já vi gente assim, ó, o mesmo treino na academia do funcional, sai o adulto, o mesmo treino, ele nem muda a base, as estações, nada. Ele põe as crianças, só que o que ele faz é menos tempo durante a sessão. Então, ao invés de 1 minuto, que o adulto estava fazendo aquela base, ele faz em 30 segundos. Isso não é Functional Kids. Isso não é. Então, vocês precisam, primeira coisa, vou trabalhar com criança, eu preciso entender de criança. Uma coisa que eu falei na nossa live, Caio, e o que eu falo sempre para quem vai trabalhar com criança é: eu não consigo entender por que quando a gente fala de treinamento físico para idoso, todo mundo vai se especializar no organismo do idoso, nos processos fisiológicos do envelhecimento. Todo mundo, qualquer curso de qualquer coisa para idoso que você for fazer, eu estou falando desde a área da educação física até manicure, você vai entender da fisiologia do idoso, em qualquer coisa. Mas quando a gente fala de criança, não. Então, entenda quem é este serzinho que está com você, tudo bem? E por que eu quero que vocês pensem em se especializar mais nessa modalidade? Olha só que interessante. Que dados tristes, interessante, porém tristes. Segundo o Ministério da Saúde do nosso país, 1 em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. A obesidade aumenta a chance de hipertensão arterial em criança. Gente, eu estou falando de crianças de 5 anos. Se esse artigo, só pelo fato da criança ser obesa, através da estatística que eles fizeram, eles conseguiram mostrar que essa criança aumenta a chance dela ter hipertensão arterial. Nossa, Roberta, mas eu nunca ouvi falar em hipertensão arterial em criança. Quantas vezes o pediatra faz esse tipo de aferição? Ele pega a pressão dessa criança. Isso não é comum. Isso não é comum. Então, a gente ainda não tem dados concretos, mas esse artigo é muito interessante, que ele mostra que a obesidade já aumenta essa chance dessa criança se tornar hipertensa. Crianças de 5 anos. O PENSE, que é uma pesquisa nacional do estudante, né, a gente tem dados, não tem dados tão recentes, mas a de 2009 mostra que as crianças brasileiras estão expostas a fatores de risco. O que são fatores de risco, galera, para quem não lembra? Má alimentação, sedentarismo, são coisas que podem fazer com que eles se tornem doentes. Consumo de bebida alcoólica, consumo de guloseima, baixo consumo de frutas e verduras. As nossas crianças não possuem uma alimentação adequada, nem hábitos que são considerados saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal, 8 em cada 10 crianças não realizam atividade física suficiente.
E o que eu falo? O que seria isso? Eu falo pelo menos 1 hora de atividade física, não estou falando de exercício, 1 hora de atividade física por dia. Fora que não tem dados aqui, que são muitos dados que a gente tem, para mostrar a importância de você começar a pensar em se especializar nessa área, da questão do tempo de tela, como que essas crianças vão voltar após essa pandemia, porque o Brasil é o país que mais dias essas crianças estão sem aula do mundo. Como será o retorno dessa criança a uma vida normal, teoricamente? Aí já voltou? Trancado. No Espírito Santo já voltaram, Roberta? Então, Caio, aqui não, a gente voltou em outubro, tá. Aí fechou agora de novo, e aí a partir de amanhã não, segunda, volta só a educação infantil e ensino fundamental 1. O 2 e o médio não voltou. Tá. Então, é assustador o que vai acontecer. E vocês podem ter certeza que esses pais vão procurar uma modalidade para essas crianças estarem fazendo. Com certeza. E por muitas vezes, em casa, na própria casa, porque, pelo menos aqui em São Paulo, está virando uma epidemia a questão de personal trainers nesse sentido de atender a pessoa no condomínio, porque não tem deslocamento, não tem a questão de brincar na rua, do perigo, né, que tem aí da violência. Porque estamos ainda, além de tudo, moramos num país violento, vivemos numa sociedade onde é muito comum ficar trancados dentro de casa, do seu próprio condomínio, e ainda estamos numa pandemia. Então, tem crianças que moram com avós. Então, é muito comum, hoje em dia, os pais quererem que nós, profissionais de educação física, vamos até a casa desta criança, ou aquele prédio, aquele condomínio, ou até fazer um grupo com aqueles amigos para trabalhar questões básicas do movimento dessa criança. Porque, hoje em dia, com a sociedade que nós estamos, com a rotina que a gente tem, essas crianças não estão se movimentando nenhum mínimo para a saúde. Eu não estou falando de virar atleta mais, galera. O que algum tempo atrás eu virei aqui para dar uma palestra para vocês, falar o que a gente precisa melhorar, as aptidões físicas relacionadas ao desporto, e falar dessas questões para tornar essas crianças mais hábeis. Hoje, eu estou falando para vocês que a gente vai ter que treinar a aptidão física relacionada à saúde. Saúde dessas crianças. Mudou a chavinha. Então, você que está aí do outro lado, pense muito bem em se especializar, em trabalhar com treinamento físico para criança e adolescente. Estamos falando especificamente do funcional, mas por que não um personal? Por que não outra coisa, né? Para que você consiga abraçar esse público que está precisando tanto da gente, tanto da nossa profissão. Mas o mais importante de tudo você vai trabalhar com um corpo que está em constante transformação. Esse corpo não é um corpo parado. Esse corpo não é um corpo de adulto que já chegou no seu limite e ele consegue ficar ali por uns 2, 3 anos, ou então está passando só por um processo de envelhecimento. Não. É um corpo em transformação. Ele está deixando de ser criança para se transformar em adulto. Então, você vai precisar compreender esse corpo. Porque, gente, durante as primeiras 2 décadas da vida, os primeiros 20 anos, a principal atividade do organismo é crescer, desenvolver e amadurecer. Isso são 3 coisas que acontecem nesse corpo, mas são diferentes. Mas acontecem ao mesmo tempo. Então, eu cresço, eu me desenvolvo e eu amadureço. Roberta, então, você me permite rapidinho. Acho que deu uma travada aí. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou, estou te ouvindo bem. Aconteceu hoje, tá? Eu gosto do estudo vivo, né? Então, quando você fala de crescimento, desenvolvimento, já vem a aprendizagem motora, já vem a questão da maturação, e eu estou dando treino para o Pedro, né? Para o meu filho de 15 anos. E ele reclamou
de uma dor no ombro, hoje, né? E a primeira coisa que veio à cabeça, opa, esse cara está crescendo, eu não sabia que ele estava do meu tamanho. 15 anos, está com 1,82 m e não para. Então, eu penso que a articulação, a cartilagem, né, toda a parte óssea está ali o tempo todo se moldando. E eu não posso pensar em dar treino com um camarada desse em pleno desenvolvimento. Eu tenho que pensar nele no gesto ali, motor, no nadar consciente, para depois que acabar esse período. Sensacional esse teu slide. Sensacional esse teu slide. Quando eu olho para essa parte de maturação, com 18 anos, opa, vamos treinar agora. Agora eu vou te dar carga, agora eu vou te colocar o HIIT lá que o Danilo colocou, agora eu vou te quebrar inteiro. Agora, antes porque o seu corpo está pronto, Caio. Exatamente. O corpo está pronto, cara. Aí você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser. Só que antes de acontecer essas coisas, meu querido, não dá. Não dá. Mas sabe o que é o mais louco, Caio? Você está aqui falando agora do seu filho de 15 anos, né? Que você falou que está dando treino para ele? Isso. Ótimo. Seu filho tem 15 anos. Se ele está com essas dores articulares, pode ser que ele esteja entrando no segundo, estirando o crescimento. E a gente pode conversar depois sobre isso mais especificamente. Mas, assim, o que é mais curioso, Caio, que eu falo que trabalhar com esse público é muito louco, porque é o seguinte, a gente tem duas coisas diferentes no nosso corpo. A gente tem a idade cronológica, que você acabou de me dizer, por exemplo, seu filho tem 15 anos, só que a gente tem uma idade biológica, que não bate com a cronológica. Se bater é muita sorte, tá? Já vou dizer. Então pode ser o quê? Que, por exemplo, maturacionalmente, o seu filho esteja com uma idade biológica, sei lá, de 17 anos. Eu não sei. Existem testes para saber. Então, quando a gente fala, vou treinar HIIT como o Danilo, vou botar carga, vou dar treino de adulto, muita gente me pergunta assim, Roberta, com quantos anos eu posso fazer isso? Eu falo, não sei. Eu falo, nossa, mas não é você que estuda isso? Eu não sei. Quantos anos biológicos tem essa criança? Ele já tem um corpo de adulto? Ah, mas ele só tem 13 anos. Meu querido, se ele já passou pela maturação, é treino de adulto, com 13 anos. Então, olha, por isso que eu vou até voltar. O mais importante é um corpo em constante transformação. Então, eu não posso bater o martelo quando eu vejo assim na academia, a entrada na sala de musculação com 15 anos. Eu não posso. Porque às vezes eu tenho 15 anos com corpo de adulto, mas às vezes eu tenho 15 anos com corpo de pré-adolescente. E é só ali que eu vou saber quando eu posso não botar carga. Então, eu preciso sempre analisar e avaliar o meu aluno. O treino precisa ser um treino focado. E qual que é o grande problema aqui no Brasil? Nós dividimos os treinos de qualquer coisa por faixas etárias. E na mesma faixa etária, muitas vezes eu tenho uma menina que já tem corpo de adulta, que poderia treinar pesado com carga alta, e uma outra que nem passou pelo processo de maturação, que não pode ter o mesmo treino, mas elas competem juntas. Ih, cara, isso é papo para mais de mim. Você vai ver. Olha só, uma outra coisa importante. Quando a gente fala em desenvolver, né? Porque a gente falou crescimento, gente, é batata. Cresceu de altura, cresceu os membros, porque às vezes a gente fala assim, ele não cresceu em estatura, mas cresceu as proporções corporais, mudou as proporções corporais, também é considerado crescimento. Então, crescimento é um número, aumentou de 2 para 3, pum, cresceu, ótimo. Mas quando a gente fala em desenvolvimento, aí o buraco é mais embaixo. Porque nós, muitas vezes, como profissionais de educação física, pensamos no desenvolvimento o quê? Físico. Mas ele não desenvolve só o físico. Ele desenvolve o cognitivo, o afetivo, o social. E aí vai uma crítica muito grande, que isso é pessoal das nossas escolas brasileiras. Que a escola só trabalha no desenvolvimento o quê? Cognitivo. Esquece muitas vezes dos outros. Porque bom é um aluno que passa no Enem, bom aluno que passa no vestibular da Federal. Esse é o bom aluno. Mas e o resto? E agora, na pandemia, mais ainda ficou claro como os
pais, a educação, a escola, de uma forma geral, pensa apenas no desenvolvimento cognitivo. E eu não posso dividir esse moleque, essa menina, em 4 caixinhas. Ele é um ser único, que precisa desenvolver tudo. É muito louco, é muito louco. Ó, 10 segundos para vocês olharem essas imagens. 10 segundos. Essas 4 imagens são realidades brasileiras. Quais dessas 4 imagens, na sua opinião, é o melhor desenvolvimento? Qual criança aqui está passando pelo melhor processo de desenvolvimento? Está tendo mais estrutura para se desenvolver de forma complexa? 10 segundos, vai. Não vai dar tempo de pensar muito mais, mas eu vou dizer que cada uma dessas figuras trabalha de forma muito boa algum tipo de desenvolvimento. Ou físico ou cognitivo. Nenhuma delas trabalha o completo. Porque a gente vive num Brasil complicado. Então, mas é bom, é bom essas meninas que estão no barco, porque elas estão se movimentando. O profissional de educação física gosta de falar isso. Ok, mas será que o cognitivo delas está sendo trabalhado do jeito que deveria? Você pega esse menininho na comunidade, que está aqui, por exemplo, sozinho, sem os pais, sem o suporte, ou já com essa idade tem que cuidar de um bebê. Ah, mas isso é bom. Conversa com esse menino, a experiência de vida que ele tem. Como ele consegue se falar de uma maneira muito clara, consegue articular, se virar, se coçar, que dá um pau nas minhas filhas, por exemplo. Dá um pau fácil. Ah, mas, pô, coitado, a gente não está discutindo o sofrimento, se é o certo e se é errado, a gente está falando só da questão do desenvolvimento. Sim, perfeito. Não é? Não tô... Então, a gente tem aqui realidades muito distintas dos nossas crianças. E que nenhuma delas está sendo pensado no desenvolvimento como um todo, porque a gente vai ser um cidadão, cara. E aí começa a não respeitar a droga do trânsito, a não ter coordenação motora para fazer. Por quê? Porque a gente não trabalha esse desenvolvimento geral. E olha só, e ainda mais do que isso, quando a gente fala de maturação, eu não tenho só maturação sexual, que talvez a menina é menstruar, e o menino é aparecer pelo. Ah, isso é maturação. Não, meus queridos, a gente tem a maturação esquelética, a gente tem a maturação sexual, a gente tem a maturação somática, que é o pico do crescimento. Que só através dessa análise eu sei que tipo de carga que eu posso botar nessa criança. Porque não importa quantos anos ela tenha. Não importa. O que importa é qual a idade biológica. Caio, eu vou dar um exemplo para você agora para falar sobre isso. Eu tenho 2 filhas, você sabe, né? Para quem não me conhece, a minha família, 2 meninas gêmeas, tá? As 2 nasceram 1 minuto de diferença. Elas comem as mesmas coisas, elas tiveram tudo exatamente igual da minha gestação, tudo. E aí eu percebi que uma mordida de uma tava ficando meio torta. Eu falei, eu vou levar essa menina na odontopediatra, né? Para dar uma olhada, não sei, não sou dentista, não sei se aquilo tá certo ou tá errado. Cheguei lá e falei, realmente, vamos fazer exames, né? Para saber, tal. E faz a panorâmica, aí eu vou pedir um raio-x de punho. Na hora eu falei, beleza, um raio-x de punho, é o que eu queria. Caião, peguei o raio-x das minhas 2 filhas gêmeas, com 5 anos e 3 meses de idade. Uma tem idade biológica de 3 anos e 2 meses, e a outra tem idade biológica de 5 anos e 9 meses. Cara, você dá um estudo de caso sensacional. Vocês escreveram isso? Minha filha. As minhas filhas. Legal. As minhas. Cada uma tem uma idade biológica completamente diferente. E aí começa a preocupação. Então quer dizer que a que está na idade correta, a avançada é melhor? Pode que não. Por quê, cara? Pode ser que elas menstruem muito cedo. Então, a partir de agora, eu vou ter que levar ela de hormônios nela para saber por que ela está tão avançada, tão maturada, porque estar muito avançado também não é sinal de bom. Não é bom sinal. Sinal de bom é ótimo. Não é um bom sinal. Pode ser que ela esteja muito avançada. Então, talvez tenha que fazer um controle hormonal. Olha que loucura! Quem hoje em dia sabe de uma questão dessa? Você olha e fala,
E essa que é maturada biologicamente mais velha, ela é bem mais alta que a outra, e ela teve um problema na minha gestação, que ela não cresceu e tal. Então todo mundo vai falar, com a Marina você não tem mais problema, né? Porque olha como ela tá grande. E é o inverso. É que tem que me preocupar. Então, imagina agora, tudo isso que eu tô falando para você, e ainda eu vou lá e meto carga. Vou lá e exercício. Vou lá e dou um treino igualzinho para um cara de adulto. É assim? Claro que não. Então, o que eu preciso priorizar na elaboração de uma aula de Functional Kids? O que eu preciso priorizar? Primeiro, eu preciso entender e respeitar essas mudanças corporais. Ai, Roberta, é humanamente impossível trabalhar com idades biológicas. Seria um sonho. Idade biológica de tantos anos. Só entra aqui quem faz exame. Isso não existe. Mas eu preciso entender e respeitar essas mudanças corporais. E sempre observar. A gente tem como fazer isso através das características sexuais secundárias. Peito, bunda, barba, gogó, voz. Tem vários sinais que a gente pode... Outra coisa, eu preciso trabalhar as aptidões físicas relacionadas à saúde. Preciso trabalhar força, resistência. Coisas que há pouco tempo atrás a gente trabalhava com o idoso. O negócio inverteu. O negócio inverteu. Eu tenho que trabalhar isso com as crianças. Porém, eu preciso também trabalhar aptidão física relacionada ao desempenho motor. Preciso trabalhar potência, velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, que talvez não seja tanto o foco de outros públicos. E mais importante de tudo, sempre de forma lúdica. Sabe por quê? Porque essa criança e esse adolescente estão passando pelo processo maturacional. Acabei de falar isso para vocês. Eles não têm maturidade nem intelectual, nem cognitiva e nem motora para entender a importância de se praticar atividade física e exercício físico. A gente não pode jogar essa responsabilidade para eles. É a nossa obrigação. Então, mais do que aqui, eu querer vir aqui para vocês e passar, faça X exercício, faça Y exercício, assim, vocês dão uma receita de bolo, eu não quero isso de vocês, eu quero formar profissionais pensantes. Se você pegar essas 4 coisas e elaborar uma aula, a sua aula vai ser um sucesso. Você não precisa copiar de mim. Eu quero que você aprenda a elaborar uma aula de Functional Kids. Eu não quero que você seja um copia e cola da Roberta, porque eu não dou autonomia para vocês. Então, eu não quero vir aqui e falar para vocês, faz esse no aquecimento, esse no final. Não. Porque eu não sei quem é a pessoa que está na sua mão, eu não sei quem é esse moleque, essa menina. Eu não posso dizer o que é melhor, é você que vai ter que aprender a fazer isso. E é por isso que você está estudando. Então, esses são os 4 tópicos mais importantes para se trabalhar numa aula de Functional Kids, tá? E a minha dica final, essa é importante. E quem sabe, entende disso, tem sucesso na área. Você recebe do pai, mas dá aula para uma criança. Você não pode ter o mesmo comportamento para o pai, nem para a criança. Mais uma frase aí para o Insta, hein? Doutora Roberta Rica. Você recebe do pai e dá aula para uma criança. Perfeito. É isso que eu queria falar para vocês. É isso que eu queria deixar para vocês, né? De ensinamento, de lição, e mais do que isso, né? De alerta, mais do que você sabe, exato, de reflexão. Sabe? Reflexão. Vamos nos tornar profissionais autônomos. Vamos nos especializar, vamos estudar, mas para ter autonomia. Não para ser um discípulo de... Isso é o mais importante. E como que eu vou fazer? Estudando e indo para a prática, porque a teoria é esplêndida, mas não tem valor nenhum se você não coloca ela em prática. Ai, obrigada, adorei. Deixa eu ver se eu estou no tempo.
Cara, travado 30 minutos, hein? Olha! Pessoal, são segundos que eu errei. O pessoal tá aqui, ó. Maravilhoso. Parabéns, aula top. Fabiano Souza, jura? sensacional. O André dos Santos, na escola, geralmente é na educação física que os alunos têm o desenvolvimento integral. Né? O que mais, Harumi? Qual é a melhor idade para começar o Funcional Kids? O Lídio está perguntando aqui, Roberta. Qualquer idade. Qualquer idade. Desde que ele tenha uma autonomia motora para caminhar e para conseguir ficar sozinho sem a presença do pai, eu gosto, mas isso é uma coisa particular, a partir de 4 ou 5 anos. Eu acho que essa idade é a melhor para você começar, porque eles têm mais autonomia motora para isso. Mas nada te impede de trabalhar um Funcional Kids com crianças menores, tá? Não é proibido. Perfeito. Tem mais pergunta aqui, produção. O pessoal não para, tá todo mundo inquieto. Professora, sobre crianças. O Everton Bortolotti. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, causando problemas posturais por conta da posição e desenvolvimento motor, prejudicado nesse período de pandemia, como intervir? Olha, eu acho assim, é uma questão muito complexa, porque isso envolve estrutura familiar. O que eu percebo muito hoje, Everton, é o seguinte: os pais cobram muito dos filhos, mas estão tomando a mesma postura. Então, com criança e adolescente, infelizmente, a lábia não adianta. Você precisa partir pelo exemplo. Então, não adianta nada você não sair do celular e falar assim, sai do celular, moleque! Fica lá. Na hora do almoço, na hora da... mas eu tô trabalhando, mas eu tô... De novo, eles não têm maturidade para entender. Então, mais importante de tudo é... E o pai está lá, a mãe está Exato. lá, dando o exemplo totalmente errado. Né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E outra coisa que a gente percebe, assim, isso é estudo científico, isso já é comprovado em artigo, viu, Everton? Os pais ativos têm filhos ativos. Tem mais chances, né, de ter um filho ativo. Atividade física no lazer é uma das coisas mais importantes para incrementar e melhorar toda essa questão. Porque a hora do lazer é uma hora muito complexa, principalmente nos dias atuais. Porque, assim, durante a aula ele está lá, sentado, ok, ele precisa ficar sentado, ele precisa mexer no tablet, no computador, ok. Mas e no tempo de lazer? O que a maioria das pessoas fazem no tempo de lazer? Vão em maratona numa série no Netflix. Enquanto os pais estão fazendo isso, as crianças estão onde? Na tela também. Agora, não dá para querer que o pai fique sentado tomando um vinho, como uma pizza, assista um Netflix, e que a criança fique pulando corda sozinha no quarto dela. Não dá. O pai é o responsável. Ele vai precisar andar de bicicleta com o moleque, ele vai precisar sair da casa dele, jogar uma bola, ele vai precisar fazer isso. Eu acredito nisso, nesse exemplo, né? Em casa, eu não paro. Então, Pedro, peraí, né? Eu vou fazer alguma coisa também. Onde está minha mãe? Ah, está na academia. Onde está meu pai? Está nadando. Onde está minha mãe? Foi pedalar. Onde está teu pai? Ah, tá em movimento. Eu não tô em casa parado esperando a morte passar, né? Essa que é a questão. Eu acho que começa pelos exemplos. Sensacional. Tem mais pergunta aí para a Roberta, porque o pessoal não para, a galera tá louca aqui, ó. Cris Kawamoto. Ai, gente, e olha, eu não tô vendo nada, eu só tô me vendo aqui a tela do computador, jura? Olha, eu vou acreditar nisso. Fecha o... Você já fechou o compartilhamento? Não, tô aqui olhando a minha tela. Tô aqui olhando minha tela ainda. Posso fechar? Deixa eu ver se vai dar certo. Não vai sair da live. Agora, pelo menos eu tô vendo você agora. Agora sim. Ó, o Walter, top a aula. Estou pensando seriamente em ser personal kid. Vou me especializar na área. Pô, sensacional. Ouvi um negócio desse, sábado à noite, olha, 15 para as 9.
É uma coisa legal, assim, viu, Walter? E eu vou dizer, você vai ter sucesso. Porque uma coisa que eu até falei na live com o Caio, e é verdade, a gente que é pai, a gente paga o que for para os nossos filhos. A gente deixa de ter para a gente para pagar para os filhos. Então, você pode cobrar o valor que você quiser. Ah, que legal, Aline, faz sim, faz o raio-x do punho e leva num médico especializado, porque você vai ter coisas legais para você ver. Roberta, enquanto passa aí, o pessoal tá adorando, né? Isso, hashtag eu já sabia que isso ia acontecer, porque, né? Que palestra foi essa? Nós pedimos para a Roberta, não dá para a gente falar de um tema tão significativo em 30 minutos. O que ela fez para a gente? Ela fez um curso sobre personal kits que vai, né, vai versar aí mais 2 horas sobre o assunto. É dia 21 de junho, de R$120 por R$30, só para quem está aqui na nossa live ou ainda está lá no grupo, só que até hoje, à meia-noite. E, Caio, com esse valor, desculpa, em 10 minutos ele recupera de aula depois. É o maior investimento para ele. Já pagou, é um baita do investimento. Isso aqui tá melhor que bolsa de valores, isso aqui. Tá melhor que ação. Tá melhor que fundo imobiliário. Olha, eu investiria agora. O link já tá. Ah, não, agora tem que ir para a professora Andresa. Não tem link nenhum ainda. Calma. A galera tá louca aqui. Dia 21 de junho tem que fazer a inscrição até hoje, meia-noite. Mandou um WhatsApp lá para a professora Andresa. Tá aí o telefone na tela. Você adquire o curso da Roberta no dia 21 de junho. Amanhã... Ah, mas eu quero comprar amanhã. Já era. 120 pila. E tá barato, R$120, pelo que ela vai falar. Nossa, é isso que eu ia falar. Assim, e é legal, sabe? O que eu vou fazer no curso, eu vou fazer a galera pensar, sabe? Aprender a elaborar. Eu não vou querer. Primeiro que eu vou especificar mais essas mudanças. Eu vou ensinar eles a verificar essas mudanças. Então, quando essa criança maturou ou não. Porque se ela já aprendeu quando essa criança maturou, através de, só visão, nada de teste caro, de exames, de raio-x, ultrassom e tomografia computadorizada, não. Aqui, só no olhômetro, na percepção, aprendeu, ele já vai poder saber se é treino de adulto ou treino de criança. E vou te ensinar, Caio, como trabalhar cada uma das capacidades físicas. E aí, o exercício, depois ele que se vire. Porque eu vou ensinar. Legal. Como fazer. Vai dar a vara para os camaradas, né, Tó? Aprender a pescar. Não vou dar peixe na mão, não. E E aí é treino para mais de ano, sabe? É treino, aí ele vai ter autonomia para fazer o que ele puder. Roberto, eu gosto dessa proposta tua, porque assim, fazer as pessoas pensarem, né? Não dar tudo mastigado, você forma cidadãos mais proativos, né? Porque o cara não fica lá, olha, me dá a musiquinha tal, me dá o protocolo tal, me dá, mas não entendeu o fenômeno. Desculpa, tem coisa errada aí, né? Ô, Caio, sabe por que não adianta? Eu até entendo que quando a gente está começando a trabalhar com educação física, talvez seja a forma, pelo menos um pontapé inicial que as pessoas gostem desse tipo de aula e de curso. Mas sabe por que não adianta? Porque nós trabalhamos, as pessoas de educação física entendem as coisas erradas. A gente não trabalha com modalidade esportiva, eu não trabalho com protocolo de treinamento, eu não trabalho com vôlei, basquete, rende, musculação, ginástica. Eu não trabalho com isso. Sabe com o que eu trabalho? Eu trabalho com pessoa. E essa pessoa vai fazer alguma coisa. Então, não adianta de nada eu entender tudo de uma modalidade esportiva se aí chega uma pessoa e não consegue executar aquilo. Eu falo, opa. Ou chega uma pessoa que tem uma dor não sei aonde. Ou chega uma pessoa que tem um problema motor, que tem uma deficiência.
que tem uma cardiopatia. E aí, eu faço o quê com aquela cartinha de bolo que eu paguei R$120 no curso da Roberta? Sento e choro, rasgo ela e jogo no lixo? Não! Eu tenho que me coçar, cara. Eu tenho que me... Porque são pessoas, cada pessoa de um jeito. Você, Caio, é completamente diferente de mim. O Danilo, que acabou de dar aula, que convive comigo há quantos, é completamente diferente de mim. Vocês puderam perceber na nossa aula, na nossa palestra. Ah, mas vocês estudam juntos, vocês moram juntos, vocês conversam juntos, mas somos pessoas completamente diferentes. E o que vocês vão pegar são pessoas completamente diferentes. Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa pensar, entendeu? Porque aí você não vai ter 2, 3 aulinhas. Aí chegou na quarta aula, aquele aluno quer continuar na quarta aula, o cara fica desesperado, fala, meu Deus, o que eu faço agora? Aí começa a mandar o WhatsApp, pelo amor de Deus, vem um curso com mais 5 aulas, não adianta. Não adianta. Não vai. Olha, eu estou muito feliz. O pessoal não para aqui, ó. Vou querer fazer, a Tainara já está pedindo aí o curso. Entre em contato agora com a professora Andresa. Muita gente se manifestando aqui, ó. Vou fazer esse curso, Roberta Rica. A Gleisiane Alves. O pessoal pirou. Agora, eu tenho uma notícia triste para a galera. Só cabem 95 pessoas lá. Se não fizer inscrição agora, já era, vai ficar de fora. A não ser que a gente faça, né, 2 cursos da Roberta, mas o tempo dela não é assim, né? Não é pastel de feira, né? Pastel de feira, você eu tenho 2 crianças para... Né? Pô, não é pastel de feira. Eu tenho 2 crianças para pega lá, me dá 2 de queijo, 3 de carne, né? Roberta, Ai, que demais, pode tirar amei, aqui, gente. produção, pode tirar aqui o negócio do curso dela. Queria agradecer a professora Roberta, sensacional, né? Uma palestra motivadora, né? Inspiradora. Queria te agradecer e para você tecer aí os comentários finais. Bom, eu que queria agradecer muito, Caio. Essa é uma oportunidade muito bacana de fazer o que eu gosto, o que eu amo de verdade. E eu acho que todos nós juntos, unidos, fazendo congressos, meetings, encontros como esse, é benefício para a gente, para melhorar a nossa área. A gente precisa de pessoas capacitadas, porque a nossa profissão, ela é uma profissão essencial. E a gente consegue comprovar isso estudando, trocando ideia e compartilhando experiência. E o que vocês precisarem de mim, contem comigo, é só ligar, é só chamar, deixa as crianças com o Danilo e venho para cá. Vem para São Paulo fazer a certificação. Para São Paulo. Vai ter um módulo só da Fechado. Roberta, deixa o Danilão cuidando aí das meninas. Deixa. Roberta, um beijo, obrigado. Vamos terminar juntos. Obrigada, aqui? Galera. Vamos terminar juntos, aí a gente sai junto, e eu acho que é isso. A gente já falou do curso, tem até hoje à meia-noite, e agora vem para fechar o sabadão, doutor Alexandre Machado, diretamente, eu não sei se ele está no Rio. Não percam! Não percam, inédito no Brasil. Beijo! Machado bom, muito bom. Não percam. Beijos! Obrigada, povo. Tchau!